Meu nome é Cristiane Famelli, sou professora de língua portuguesa e vou ministrar uma aula para o 7º ano de voz ativa e voz passiva no gênero Tirinha. A vaga que eu concorro é do Núcleo Regional de Educação em Goiânia. Conceito de voz ativa e voz passiva no gênero Tirinha. Crianças, vamos rever o que é verbo. Quem lembra, quem sabe me dizer o que é verbo olhando para essas imagens aqui, ó. O que seriam essas imagens? O que está mostrando aqui pra gente? Nessa primeira imagem, o que nós vamos ver? Uma criança pula corda. Então, quem pula corda? Uma criança. O que ela está fazendo? Pulando corda. Ela pula corda. Na segunda imagem, uma criança caiu. Então, a criança caiu. Quem caiu? A criança. O que a criança fez? Ela caiu. Aqui, a criança se sentou. O que ela fez? Se sentou. Quem se sentou? A criança. E essa aqui? A menina. A menina passeia com o cachorro. Quem passeia com o cachorro? A menina. O que a menina está fazendo? Passeando com o cachorro. Então, tudo que está mostrando que cada uma dessas crianças faz é verbo. Verbo vai indicar a ação, o que eles estão fazendo. Se o verbo indica a ação, quem está fazendo vai indicar o quê? Quem é o sujeito daquela ação? Quem está praticando aquela ação? Quem é o sujeito que age na ação? Quem é o sujeito agente de pular corda, cair, sentar-se e passear? Então, quem pratica a ação é o sujeito que nós chamamos de agente. Então, nós vamos ver isso dentro das tirinhas. O gênero tirinha apresenta poucos quadros, 3 ou 4 quadrinhos, apresenta balões, apresenta onomatopeias. Dentro dos balões, nós temos os balões de fala, que são os que nós vamos analisar isso que nós falamos. Qual é a relação de quem praticou a ação e a ação que foi praticada? Entenderam? Então, revendo tirinha, revendo verbos, agora vamos ver o que são as vozes verbais. Nós vimos que elas têm a ver com o sujeito, quem pratica a ação, e com o verbo, que é a ação que foi praticada. Então, vamos ver aqui vozes verbais. Professora, verbo tem voz? Não, voz é impossível o verbo ter voz. Só que voz verbal significa o que nós vimos ali anteriormente. Qual é a relação de quem praticou a ação com a ação que foi praticada? Ou seja, qual a relação entre o sujeito e o verbo, ok? Então, o que tem a ver o agente com a ação, ok? Então, nós vamos ver aqui na tirinha. Prestem atenção. Nessa tirinha aqui, quem conhece essa tirinha? Olha aqui, nós temos a tirinha do Snoopy. Olha lá, ó, o Snoopy, o dono do Snoopy e a amiguinha deles. Eles estão onde aqui, ó? Num ponto de ônibus. Lembram-se das características que nós falamos, ó, da tirinha? Ela tem poucos quadrinhos, tem os balões aqui, que é a fala verbal, né? A escrita verbal. Tem as imagens, que é a escrita não verbal. E nós temos também as marcas de expressão, né? Tudo que indica o que está acontecendo na tirinha, para que lado eles estão voltados, quem está conversando com quem, onde eles estão. Tudo isso nos permite entender o que é a tirinha. E aqui dentro desses balões, o que nós vamos analisar é o que está escrito aqui, ó. O dono do Snoopy fala assim para ele: desculpe, Snoopy, você não pode ir com a gente. Cachorros, aqui na próxima tirinha, cachorros não são permitidos em ônibus escolares. Aí a amiguinha deles, au. Então, o que nós entendemos aqui nessa tirinha? Que a amiguinha dele quer ser um cachorro porque ela não quer ir para escola. Isso mesmo. Então, aqui nesse primeiro balãozinho, nós temos ele falando aqui para o Snoopy, ó. Vamos nos concentrar agora no que está escrito. Desculpe, Snoopy, você não pode ir com a gente. Então, o Snoopy não pode ir junto porque ele é um cachorro. Quem não pode ir? Quem é o sujeito? Você, que é o Snoopy.
Então, ele vai praticar a ação de não ir junto com eles. Ele é o sujeito agente. Qual é a ação que ele vai praticar? Não ir com eles. Entenderam? A relação de você com não pode ir. Não ir com eles. Então, o sujeito agente em relação ao verbo. Quando nós temos o sujeito que pratica a ação, nós temos a voz verbal que nós vamos estudar, que é a voz ativa. Sujeito agente é o que age, ok? Agora aqui, ó, cachorros não são permitidos. Aqui, cachorro não vai praticar a ação, ele vai sofrer a ação. Quando ele sofre a ação, nós dizemos que nós temos uma voz passiva. Ele deixa de praticar para receber a ação. Entenderam? Então, qual é a ação que ele sofre? De não poder ir com eles no ônibus escolar, porque não é permitido. Então, a voz ativa, ele vai agir, não ir com eles. A voz passiva, ele vai receber a ação. Ele não vai ter a permissão de ir com eles no ônibus escolar, porque não é permitido. Entenderam a diferença? Voz ativa é de quem age. Voz passiva é de quem sofre a ação, ok? Então, vamos ver aqui. Os efeitos de sentido. Quais tipos de voz nós vimos? Voz verbal, nós vimos ali na tirinha. A voz ativa, que é você não pode ir com a gente. E a voz passiva, que é cachorros não são permitidos, ok? São essas duas vozes. Agora nós vamos transformar essa fala aqui, ó. Cachorros não são permitidos no ônibus escolar. Quando nós invertemos alguém não permite cachorros no ônibus escolar, nós estamos mudando a voz. Aqui ela passou de voz passiva para voz ativa. Quando nós fazemos essa mudança, nós estamos mudando o foco da ação, do sujeito que pratica a ação. Aqui, quem estava sofrendo a ação era o cachorro. Aqui, quem está praticando a ação é alguém. Alguém não permite. Então, aqui o cachorro pratica, recebe a ação e aqui ele pratica. Então, o efeito de sentido que acontece é que aqui eu estou enfatizando cachorro e aqui eu estou enfatizando a ação, que não é permitido que o cachorro entre no ônibus. Entenderam a diferença? Voz passiva e voz ativa. Então, quando eu uso a voz ativa, eu enfatizo o sujeito. Quando eu uso a voz passiva, eu inverto essa enfatização, ok? Eu faço a inversão do sujeito. O sujeito ativo passa a ser passivo e o sujeito passivo passa a ser ativo quando eu faço essa inversão, ok? Agora nós vamos ver aqui uma atividade para a gente colocar a mão na massa. Vamos lá, vamos entrar dentro desse link aqui para a gente fazer a atividade. Quando nós fazemos essa atividade, a gente consegue fazer a mesma distinção, saber o que é voz ativa e o que é voz passiva. Antes de vocês iniciarem, vou retomar rapidamente para a gente começar. Então, eu tenho voz ativa e voz passiva nos verbos. Os verbos podem ser de ação, de estado ou fenômeno da natureza, ok? Quando nós vamos falar em vozes verbais, nós vamos tratar de verbos de ação. Quando eu tenho uma ação, ela é praticada por alguém. Essa relação entre alguém que pratica a ação e a ação, nós colocamos as vozes verbais. Então, dentro dessa relação, nós temos a voz ativa de quem age ou pratica a ação e a voz passiva de quem sofre a ação. Quando eu uso a voz ativa, eu estou enfatizando o agente que agiu. Quando eu uso a voz passiva, eu estou enfatizando o agente que sofreu a ação. Essas são as diferenças, ok? Então, voz ativa, quem age, e voz passiva,
Quem sofre, ação. Bem facinho. Então, bora pra mão na massa agora, ok?